Vou ler em Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 20. Esta mesma matéria é repetida nos evangelhos semelhantes, que são após Marcos, Mateus e Lucas. E há detalhes especiais em cada um deles. Muitas vezes nós aprendemos muito quando comparamos os evangelhos semelhantes, da periferia, que são chamados sinóticos, na linguagem teológica bíblica. Nós aprendemos alguns detalhes especiais, mas a minha ênfase é a mensagem como entregue por Marcos, que diz: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não seguiam nem comer. Quando os seus discípulos e os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Amados, há vários clássicos a respeito deste assunto tratado aqui por Jesus, que é considerado um texto sobre o pecado sem perdão. Alguns destes clássicos, por exemplo, são mesmo o grande clássico cristão chamado O Peregrino, de John Bunyan. Ele apresenta um homem no seu livro, ele apresenta um homem que é chamado O Homem na Gaiola de Ferro, que é precisamente uma referência àquele que julgou e se sentia culpado por ter cometido o pecado sem perdão. E numa outra novela famosa de um autor inglês chamado George Orwell, numa novela chamada Laveiro, ele apresenta o pregador Pedro William, que quebra o silêncio da noite. Ele é pregador, mas ele é um grande pecador. Ele quebra o silêncio da noite dizendo: o pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo. Ele mesmo, que na história ele é apresentado como pregador, está confuso a respeito disso e se sente cheio de grande culpa. Porventura, pensa ele, o pecado contra o Espírito Santo. Quando eu era pastor de primeiro pastorado na Paraíba, em João Pessoa, eu encontrei uma irmã, lembro bem seu nome, seu primeiro nome era Esther. Certa feita eu fui procurado por ela depois de uma grande crise familiar. A crise foi que ela conseguiu finalmente, imagine naquele tempo como era, né? A situação econômica e financeira do país era muito pior do que hoje. E ela conseguiu reunir todas as suas economias e fez a casa de seus sonhos. Nem era lá esta casa toda, mas era a casa dos seus sonhos. E poucas semanas após a inauguração da casa, da qual eu participei inclusive, a casa foi queimada totalmente. E quando eu entrei nos escombros, a fumaça ainda estava lá. Era uma sexta-feira, dia que eu volvia do seminário do Recife para o meu trabalho pastoral iniciante. Ela dizia impropérios terríveis sobre Deus. Não demorou muito, ela veio conversar comigo e disse: pastor, eu cometi o pecado contra o Espírito Santo. E agora? O que será de mim?
Naturalmente que este texto, irmãos, lido, Marcos 3, versos 20 em diante, versos 20 a 30, não tem a ver só com o assunto do pecado contra o Espírito Santo. Jesus dá uma orientação bem séria a respeito disso. Isso é uma advertência para nós. Mas o texto fala sobre todo esta ocorrência. Acontece então naquele contexto de Jesus, na casa de um deles, um dos discípulos, provavelmente Pedro. Vários comentaristas dizem assim, ou Pedro ou André, estava na casa deles, imensa multidão. Jesus Cristo não tem sossego, diz o texto logo no verso 20, não tem tempo nem para comer, muita gente para atender. Mas nós até nos assustamos com essa leitura quando nós vemos assim, os familiares dele, a tradução é perfeita, do original. Os familiares de Jesus chegaram e vieram para levá-lo à força. É Jesus que está em questão. À força, porque eles mesmos dizem, ele está fora de si. E não entendiam. Às vezes nos esquecemos que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, a palavra de Deus fala claramente dos irmãos e irmãs de Jesus, irmãos é verdade, porque Jesus foi fruto do Espírito Santo, sabemos disso, temos esta convicção e esta revelação da palavra. Eles não aceitaram Jesus logo, aceitaram depois da ressurreição. Este é o nosso entendimento. Mas ainda estavam confusos sobre Jesus. Imagine, alguém está na sua casa e de repente desponta como um líder que confronta a religião da época e confronta pesadamente e faz milagres. É diferente do que eles imaginavam. Imaginavam uma pessoa comum como os demais. Alguns deles não perceberam quem Jesus era, o Messias prometido, o Todo-Poderoso, que vem no poder que é dele, mas porque ele está na terra é o poder do Espírito através dele, assim, que é a linguagem, ele faz todas aquelas maravilhas. Irmãos, Jesus então vai explicar para os discípulos a respeito desta questão. Falam dele, julgam que ele está endemoniado, julgam que ele está expulsando Satanás em nome de Satanás, e Jesus diz, olha, isso é um grande absurdo, porque se a casa estiver dividida, o fim dela chegou. E então, no verso 27 da leitura, os irmãos ouviram, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarrem. Aquela afirmação neocarismática de estar amarrado em nome de Jesus vem daqui, precisamente. E de fato é pura invenção. E alguns pregadores têm nos alertado para o fato: se Satanás está amarrado, por que tanta desgraça no mundo? De fato, ele não está amarrado. Outro autor, que os irmãos já devem ter lido, disse assim: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E cada um de nós sabe disso porque ele nos tenta constantemente. Nós vencemos a tentação porque somos de Jesus e já tomamos decisões bem definidas, e é uma decisão muito definida de entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. A verdade é que, como disse Exaltino Gomes Coelho Filho em seu comentário de Marcos, ele diz que, na verdade, no fim desta história, o homem forte não é Satanás, apesar da afirmação de Jesus. Ele está dizendo que se é forte, naturalmente, ele precisa ser primeiro amarrado, primeiro mantido, preso, para então haver o saque do seu reino. Agora, quem faz o saque do reino de Satanás é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O pastor Exaltino, ele tem uma maneira muito interessante, como os irmãos provaram durante os 6 anos de ministério dele aqui, que ele gosta, para ensino, de olhar o outro lado. E neste texto, quando ele comenta no seu Evangelho de Marcos, ele diz assim, que o homem forte não é realmente Satanás, o homem forte é Jesus, porque ele veio na melhor tradição divina, já apresentada na revelação do Velho Testamento. Vou dar os exemplos. Por exemplo, lá, quando o povo de Deus estava debaixo do tacão do Egito, Deus se apresenta como homem forte e liberta o seu povo. Mais tarde, no cativeiro babilônico, Deus veio de novo e toma, porque ele é forte, ele toma dos inimigos do povo de Deus, ele toma a dianteira e salva mais uma vez o seu povo. Ciro. E ele era extremamente poderoso. E o comentário é esse, que agora é Jesus quem está cumprindo o seu ministério. Em pleno ministério, ele vem e mais uma vez saqueia
do fraco. Vocês entendem o que eu estou fazendo, né? Ele saqueia do fraco. O fraco é Satanás. E Jesus não está operando grandes milagres, como lá em Mateus bem especificado. Jesus está operando no poder de Satanás. E o povo lá sabe disso, mas o povo está confuso. Os escribas e fariseus que vêm de Jerusalém, em comitiva para ver de perto o que está acontecendo, e com certeza com o desejo de eliminar este fogo de resistência a eles vêm para ver de perto. E aí eles dizem que Jesus está operando milagres por Beelzebul. Beelzebul, o título Beelzebul tem uma história longa, mas eu prefiro dizer para os irmãos hoje apenas isso. Beelzebul é o deus das moscas, Baal-Zebul, deus das moscas, é de fato um dos nomes prediletos para Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. E Jesus vem, e pelo Espírito de Deus, e Jesus diz isso claramente, se é pelo Espírito de Deus que eu faço o que estou fazendo, o reino de Deus é chegado no meio de nós. Então, o domínio de Deus já está aqui e está lastrando, e vai continuar a abençoar pessoas que creiam em Deus e se entreguem realmente a Ele. Amados, quando nós lemos o Novo Testamento, não há qualquer dúvida, a mensagem de que a expulsão de demônios era parte essencial das boas obras e as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus demole totalmente com o seu ministério aquela ideia que está correndo, está sendo apresentada, aquele argumento de que ele tem aliança com Satanás. Há dois ensinos importantíssimos deste texto de Marcos 3, 20 a 30. Enquanto nós estamos lendo, nós podemos aprender com certeza que todo pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado. É uma grande ênfase na palavra de Deus e aqui também, de que todo pecado é perdoado. Ter o pecado perdoado é ter o seu pecado pago por alguém justo. É Jesus quem faz isso. Todo pecado é cancelado. Esta questão de pecado para quem crê em Jesus é assunto absolutamente resolvido. Pecado para quem se entrega a Jesus não é mais obstáculo para a comunhão com Deus. A comunhão é plena, A luta continua, mas a vitória já está garantida. Irmãos, a situação daquelas pessoas ali que estavam dizendo que Jesus operava por causa do poder de Satanás, pode ser entendida assim. Além da rebeldia, um grande autor chamado F. Bruce, tratando deste tema e deste texto, ele diz que porque Jesus, durante o seu ministério, viveu o tempo da sua humilhação, lembrem, o texto diz que ele desceu da glória e homem se fez. Ele humilhou-se, tomou o texto de Paulo. Ele se humilhou e tomou a forma de servo. Os irmãos lembram esse texto? Pois bem, no tempo da sua humilhação, muitos não reconheciam, de fato não tinham condições pessoais e religiosas de reconhecer que Jesus era o Messias. Nós devemos entender isso e pensar no assunto, porque para nós é mais fácil. Nós vivemos deste lado da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós temos testemunhos poderosíssimos, mais do que os outros, eu gosto de dizer assim. Eles estavam ainda muito confusos. Jesus havia chegado e eles eram dominados por aqueles pensamentos, aquelas ideias religiosas que são sempre poderosas, continuam a ser poderosas hoje. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, se lembramos aí do tempo desta nossa decisão, sabemos que chegamos para Jesus com toda a tradição que tínhamos, longe de Deus, sem entendimento da palavra de Deus. E note que estas tradições são pesadas, perturbam, e há muitos de nós perturbados até hoje por causa de algumas destas tradições, que devemos pedir a Deus nos auxilie para que nós quebremos estas tradições vãs e aceitemos a mensagem de Deus, a firme mensagem de Deus, para que libertos tenhamos muita alegria, muita segurança em Jesus Cristo e auxiliemos outros, especialmente aqueles da nossa mesma tradição familiar, e carregamos, quem sabe, o peso
falso que tanto tempo nos prejudicou. Neste particular, eu conheço muitas pessoas que têm vivido em determinado setor de cristianismo, mas que ensinam tantas coisas erradas. Quando eles vêm para a fé cristã, eles às vezes criam assim uma ira do tempo que eram enganados. Tem uma verdadeira ira. E quando são pastores estes irados, nós ouvimos mensagens de grande condenação para os outros grupos. Eu conheci, quando ainda jovem, um pastor que era um excelente pregador, mas ele só tinha um assunto na sua vida, por causa dos traumas que teve com a tradição religiosa cristã falsa, sem o entendimento correto da palavra de Deus e da salvação só em Jesus. Ele só fazia condenar a velha religião. E não abençoou tanta gente assim, porque de fato era perceptível uma ira que ele tinha. E a minha oração é que antes do fim da vida dele, com a maturidade como pregador e como cristão, ele tenha mudado a direção de suas mensagens e tenha o entendimento de que assim foi. Mas irmãos, F.F. Bruce, ensinando sobre este texto, ele diz o seguinte: a identidade de filho do homem, a identidade de Jesus como Messias, estava velada, escondida, durante a sua humilhação. E pessoas facilmente, naquela época, deixavam de reconhecer que ele era o Messias. E continuavam rejeitando Jesus. E aqui está o supra-sumo desta rejeição. Nós, os familiares dele tinham problema, os familiares de Jesus, mas não só eles. Escribas e fariseus, então, tiveram que taxar Jesus, classificar, uma forma de ofender. Ele faz isso como obra de Satanás. Mas, irmãos, Jesus também ensina neste texto que a blasfêmia, enquanto todo pecado é perdoado por Jesus, mesmo tempo que ele era mal entendido pelos circunstantes. A palavra de Deus aqui ensina também que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Blasfêmia quer dizer o seguinte: dizer coisas abusivas, insultar e difamar. No caso em questão, os escribas e fariseus faziam isso atribuindo ao que Jesus fazia a obra de Satanás e não do Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nesta intriga, escribas e fariseus fecharam os olhos para o que Jesus fazia, porque era tão maravilhoso que as pessoas seguiam Jesus o tempo todo, desejando experimentar as mesmas bênçãos. Eles fecharam os ouvidos e fecharam a mente. Sim, porque o Velho Testamento já falava a respeito das coisas grandiosas que Deus faria através do seu ungido. O livro profético de Isaías é muito claro a respeito deste assunto. Mas então, eles se tornaram com fechar os olhos, fechar os ouvidos e a mente, chamando o bem que Jesus fazia de algo mal, obra de Satanás, diziam eles nem se davam conta do erro que estavam cometendo. Então, por que é que este pecado contra o Espírito Santo é imperdoável? É porque quem o pratica demonstra orgulho consumado. Não permite a ação de Deus na sua própria vida. Irmãos, indo em encontro ao Espírito Santo, que este pecado contra o Espírito Santo, segundo Jesus, é algo seríssimo, porque o Novo Testamento nos ensina em textos preciosos, especialmente os textos de João, a respeito de qual o ministério específico do Espírito Santo. Vamos a João, capítulo 16, alguns de seus versos. Por exemplo, no verso 8, sobre o Espírito Santo, Jesus está preparando os discípulos para a sua saída deste mundo, para a sua morte. E aí ele diz, agora, desde o verso 5 do capítulo 16 de João: agora que eu vou para aquele que me enviou, eu vou para o Pai. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Separação traz tristeza. Os discípulos se sentiam muito tristes, porque Jesus estava anunciando que ele partiria. Mas eu lhes afirmo, disse Jesus, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o
Santo. O conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não viverão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, olha, se eu fecho o meu coração, se eu fecho a minha vida para a obra do Espírito Santo de Deus, eu não me torno convencido do meu pecado, do plano de Deus para me livrar deste pecado e do julgamento que já está sobre todo aquele que não confia em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Mas os versos 13 e 14 continuam dizendo: quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. É impossível conhecer a vontade de Deus sem a presença e a obra do Espírito Santo de Deus. Quantas maravilhas aqui! Então, pecar contra o Espírito Santo de Deus, estar cego para estas realidades, é condenar-se a uma vida de perdição. Mas há um texto em 1 Coríntios 12, verso 3, que é também muito significativo neste particular. E veja como é um problema resistir ao Espírito Santo de Deus. Leio no verso 3. Por isso eu lhes afirmo, o apóstolo Paulo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, Jesus seja nada. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém. Não é nossa sabedoria, nossa educação familiar. Nasci na igreja, cresci na escola bíblica dominical e por isso sei que Jesus é Senhor. Não, os veículos são importantes, mas o veículo principal é Deus mesmo, que pelo seu Espírito toca o coração do homem, transmite a verdade, as verdades de Deus, mas transmite a verdade da sua necessidade de Deus. Então, ir de encontro ao Espírito Santo é perder a oportunidade de experimentar o verdadeiro arrependimento dos pecados e aceitar Jesus como Senhor. O problema do pecado contra o Espírito Santo é que ele é uma forma deliberada e persistente de fechar a vida para as realidades espirituais, para as verdades espirituais. Amados, nós precisamos levar a sério esta realidade. Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Eu chamei esta palavra de advertência, porque todos nós precisamos estar advertidos disso. Eu posso dizer aos irmãos que não creio que jamais encontrei alguém para quem eu pude imaginar, ou posso ainda imaginar, que aquele cometeu pecado contra o Espírito Santo. Algumas das minhas experiências pastorais quanto a resistentes a Deus e a mensagem do Evangelho considero bastante dramáticas. Uma das mais dramáticas de um homem infeliz que contraiu câncer disseminado, e que eu acompanhei até a morte num hospital que era mais um depósito de doentes terminais. Era ali no Aleixo, na coluna do Aleixo, chamado Hospital Chapon-Prévot. A maioria dos irmãos nunca ouviu falar deste hospital. Mas naquele hospital, no tempo a que me refiro, no início do ministério, eu conheci um homem que conheci através de um membro da igreja que se interessou por ele, e a história do irmão que me levou a este homem sofredor é a seguinte. Ele disse: olha, ele foi um dos homens mais ricos de Manaus. Ele trabalhava com as pessoas pobres, mas era um vendedor extremamente capaz. Os irmãos já imaginam, é verdade, era cearense, excelente comunicador e vendedor. E ele conseguiu uma riqueza enorme, mas ele usava toda a sua riqueza para o mal. Não dê só detalhes, porque são detalhes sórdidos da sua vida. Quando eu comecei a pregar o Evangelho para ele, fora ainda daquele hospital, e depois ele indo para aquele hospital, se é que é digno do nome,
Chegando naquele lugar, eu continuava a pregar o Evangelho, e geralmente passava uma hora e meia com ele no final das tardes. Cada semana eu ia por lá, sentia essa necessidade e fiz assim para ajudá-lo. Irmãos, ele praticamente dizia assim, mal falava por causa do estado em que estava. O último câncer que o matou era na garganta. Não podia dizer as palavras muito corretas, mas enquanto eu pude ouvir, ele dizia assim: o meu pecado é muito grande, Deus não pode perdoar o meu pecado. Eu tenho certeza que Deus não pode perdoar o meu pecado. Eu li muitos textos, nunca ouvi nenhuma definição dele a respeito desse assunto, reconhecendo. E eu pregava a verdade que eu sempre preguei, que eu conheço pessoalmente. Mas mesmo assim eu digo, eu não sei se o pecado dele foi o pecado contra o Espírito Santo. E sabe por quê? Porque eu não sei o finzinho da sua vida, o que é que aconteceu. Ele pode ter dito, lá no fim da vida, eu me rendo. Porque há tantos casos assim. Hoje de manhã eu ouvi uma história interessante de uma das irmãs que disse: olha, meu pai, no finalzinho da vida, não porque nós possamos, mas ele disse: eu me entrego a Jesus Cristo. E aí vem aquele texto, que devemos todos entender alegremente. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Às vezes é lá no finzinho da vida que alguém aceita Jesus. Porque a salvação é por graça, aquela pessoa é aceita por Jesus Cristo. Muitos dos últimos serão os primeiros, muitos dos primeiros serão os últimos. Este texto tem tudo a ver com esta realidade. Mas eu não sei, ninguém sabe. Nós não podemos imaginar que Jesus já estava condenando os escribas e fariseus, que eles tinham o pecado contra o Espírito Santo. Ele está apresentando um alerta. Muitos mais tarde, tocados por Deus, continuamente tocados por Deus, mudaram o seu comportamento em referência a Jesus. Talvez tenham pensado assim: foi tarde demais, do ponto de vista espiritual. Não foi, porque eles apenas disseram alguma coisa contra Jesus, mas depois refletiram e tiveram a oportunidade de mudar. Então nós não sabemos, mas é um alerta para nós. Eu diria um alerta muito especial para aqueles entre nós, nesta igreja, de hoje à noite, que ouvimos tanto a mensagem do Evangelho, nós temos resistido à mensagem do Evangelho. Deixar para amanhã, nunca mais decidir. Se nunca decidirem, perdidos para sempre. Não há perdão. Só há perdão quando alguém reconhece pecador, se arrepende do seu pecado, realmente se entristece por seus pecados e aceita Jesus como Senhor da sua vida, sabendo que este aceitar Jesus não é por causa do entendimento pessoal, daquele que produz este conhecimento, esta experiência. Não, é Deus agindo. E por certo, na vida de todos nós aqui, Deus já tem agido muitas vezes nesse sentido, tocar na sua vida. E as resistências são as mais variadas. Eu tenho lido livros inteiros a respeito de formas de resistência a Deus, a mensagem do Espírito Santo. Muitas vezes, alguns autores dizem que são iras do passado. Muitas vezes são o conhecimento de alguns que se diziam crentes quando de fato não eram, que tinham comportamentos inadequados. É verdade, a vida era um escândalo. Aí para eles eu quero trazer uma palavra, a palavra da carta aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aqueles que têm este problema, se olharem para os outros, jamais aceitarão Jesus como Senhor, jamais responderão positivamente ao próprio Espírito Santo de Deus, porque estão irados e analisando a vida dos outros, e não as suas reais possibilidades, olhando para Jesus. Deus que se fez homem, viveu como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, voluntariamente entregou a sua vida por todos os pecadores indistintamente, mas na condição de que, enquanto aqui, neste lado determinado, tocados pelo Espírito, dissessem, como tantos de nós temos dito, graças ao Senhor: eu me entrego, eu sou pecador, mas o Senhor me ama. Irmãos, para os pecados, e não estamos atrapalhados com mau entendimento sobre o pecado do Espírito Santo, passamos assim: quando pecados,
Sempre que pecarmos, vamos nos arrepender, confessar o nosso pecado a Deus e abrir a vida para a graça de Deus, no perdão destes pecados. Ele já fez tudo para que tenhamos esta feliz experiência. Ensinemos aos outros que o pecado contra o Espírito Santo é a resistência constante, continuada mesmo, de resistirmos o que Deus quer fazer com a nossa vida. Amados, este texto é tão precioso. Lamentavelmente, alguns não entenderam por muito tempo. Mas quando nós entendemos, por certo, nós nos regozijamos nas verdades do Evangelho, que nos abençoa, que nos dirige. Devemos ficar felizes que Deus nos convoca e nos convida para levarmos esta mensagem de perdão de todos os pecados, entregando a nossa vida a Jesus. E Ele nos abençoe. Se tem pessoas que desejam aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você reconhece que Deus, pelo seu Espírito, tem formas muito especiais cercado a sua vida de cuidados e alertado que o tempo é agora para uma decisão sobre Jesus como seu Salvador? Ninguém neste mundo pode tomar essa decisão por você. É uma decisão intransferível. Uma decisão intransferível. Se qualquer dos irmãos visitantes quiser tomar essa decisão, quem sabe um membro da igreja, no sentido de participante da comunidade, quero dizer, que nunca aceitou Jesus publicamente, que medindo suas resistências. Mas hoje, entende bem, eu preciso tratar disso enquanto há tempo. Faça isso hoje à noite. Nós temos a máxima alegria. Aqueles ao alcance da minha voz, através da internet, façam um dedo, ganhem-se a Jesus. E confirme esta sua decisão em algum grupo que pode ajudá-los. A igreja pertence. No próximo domingo de manhã, eu falarei sobre o texto de Hebreus que diz: não deixando a congregação como é costume de alguns. Não deixando. A congregação, a comunhão dos fiéis é uma bênção para nos estruturar e para nos abençoar com a consolidação das verdades da palavra de Deus. Então, procure uma igreja, anuncie que você aceitou Jesus em tal dia, ouvindo uma mensagem de algum pregador, ouvindo um amigo que se interessou por sua vida. Você será abençoado. Você estará salvo das más interpretações, da culpa. Porventura eu tenho e continuo pecando contra o Espírito Santo de Deus. Se o problema não estará resolvido, se você, ao ouvir e entender que é o Espírito que toca a sua vida, entregar-se a Jesus. Faça isso agora. Este é o tempo aceitável, este é o dia da salvação. Nós vamos cantar, enquanto estamos cantando, aceite Jesus Cristo publicamente. Saia do seu lugar e venha à frente para nos alegrarmos com a sua decisão e orarmos pedindo bênção do Senhor sobre sua vida. Fiquemos de pé.